Tá, iniciou a gravação. Está sendo gravada a aula, então. Vou colocar aqui uma apresentação que estava no início, com um exercício bem parecido com aquele que nós estamos fazendo, que vocês estão fazendo, e aí já na sequência nós damos uma olhada em uma parte desse que vocês estão resolvendo. Agora não, primeiro vamos... Este aqui. Estão visualizando aí a apresentação exemplo 1, certo? Positivo. Ok. Então, olha só. Esse exemplo que nós temos aqui, o exemplo 1, é idêntico ao que vocês estão fazendo, mas com valores diferentes. Então, esse é o nosso layout inicial. Nós podemos fazer um rearranjo do layout, como nós fizemos nas aulas presenciais, porque muitas vezes o layout não deixa muito bem interpretável para nós o exercício. Então, o que eu fiz com esse layout? Eu passei tudo que está do lado esquerdo da fonte para o lado direito. Poderia também passar tudo que está do lado direito para o lado esquerdo, independente. E também poderíamos resolver esse exercício desta forma. Mas para encontrar o resistor total, eu plotei tudo para o lado direito. Então fiz assim, ó, um layout parcial 1. Vejam a diferença do layout parcial 1 com o layout inicial. Esse é o layout inicial e o layout parcial 1. Peguei esses dois resistores, o R2 e o R4, que estão aqui, e coloquei eles mais próximos, para a gente poder enxergar que o R2 e o R4 eles estão em série entre os dois. E aí, depois do layout 1, esse layout é o mesmo, o layout 1, passei para um layout 2. Olha só, mudei mais uma vez e coloquei os dois na vertical. Agora ficou idêntico ao exercício que vocês têm para resolver. Então, o exercício que vocês têm, eu já parti desse layout 2 aqui, ó, ele já foi modificado. Esse layout 2. Vou fazer mais um arranjo. Vou trocar aqui e manter o layout 2 como estava anteriormente e um layout 3. Olha só o que nós fizemos. R2, R3, R5, R6 e R7, eles foram para o lado direito da fonte aqui no layout final. Chamei esse de layout final. Por que eles foram para lá? Olha, se vocês observarem, o R3, a entrada do R3, que é esse ponto aqui, está no positivo da fonte junto com a entrada do R2. Então, olha só, o R3 está no positivo da fonte junto com a entrada do R2. Então, ele continuou eletricamente da mesma forma, só que do lado esquerdo aqui, ele está do lado esquerdo da fonte também. E do lado direito, passamos para o lado direito. E o R7 também. Peguei ele que estava aqui do lado esquerdo do R6, coloquei do lado estava do lado esquerdo, ele continuou do lado esquerdo do R6. E o R5 em série com o R6 e R7, então aqui ficou idêntico. Eu acho que assim já fica mais fácil de você poder observar. O que a gente consegue observar? Que o R1, esse R1, ele está em série com todos. Se você tirar o R1 do circuito, ele abre o circuito inteiro, ele abre o negativo do circuito e todos os outros resistores deixam de operar. E então, pelaquela regra que nós já estudamos lá no presencial, quando você tem um resistor que está em série com todos, esse resistor ele vai ser o último a ser resolvido. Ou se fosse um resistor em paralelo com todos, seria o último, porque ele interfere em todos. Aquela história, o R1, para ele não importa se você tem R2, R4, R3, R5 em série, paralelo ou misto. O que o R1 enxerga é a carga unificada de todos os outros resistores que estão para trás. Correto? Então agora o que nós vamos fazer?
Vamos resolver por partes. Você pode associar o R2 e o R4 em série e fazer isso aqui virar um resistor só, porque entre R2 e R4 não existe nada, só esses dois resistores, então ele não interfere em nada. Você pode fazer o R3 e o R5 que estão em série, ó. Entre o R3 e o R5 não tem nada entre os dois, não tem nenhum resistor em paralelo. Se tivesse mais um resistor aqui no meio em série, você já poderia unificar esses três e fazer uma soma. Então nós podemos fazer isso. E um outro ponto que nós podemos fazer também é a associação em paralelo do R6 com o R7. Você pode iniciar a resolução por qualquer um desses três pontos. Esse ponto aqui, que seria o ponto 2, ou por esse ponto aqui, que seria o ponto 3. Você só não pode iniciar pelo R1. O R1 vai ser o último. E aí você define, escolhe o que você acha mais fácil. Obviamente, mais fácil é somar o R2 com o R4 e o R3 com o R5. Aqui no caso, para fazer uma comparação, né, ao layout inicial, que é resistores do lado esquerdo e do lado direito, e o layout final, tudo do lado direito. Como que eu vou começar resolvendo? Encontrando um REQ1 entre esses dois. Então eu fui por onde? Pelo mais difícil. Fiz o paralelo entre o R6 e o R7. Associação em paralelo, utilizei esta fórmula, R1 é igual a R6 vezes R7, dividido por R6 mais R7, que seria o produto pela soma, e nós fazemos ali então 30 por 30, 900 por 60, vamos encontrar um resistor equivalente 1 de 15 ohms. Com esse resistor de 15 ohms, um outro detalhe que eu quis mostrar aqui também. Poderíamos ter feito mais simples ainda. Nós temos dois resistores em paralelo de 30 ohms. Nós podemos usar a regra da igualdade, ou seja, dois resistores ou mais em paralelo de mesmo valor, basta você pegar o valor do resistor, qualquer um deles, porque serão todos iguais, dividido pela quantidade de resistores em paralelo de mesmo valor. Então seria 30 dividido por 2, que dá os 15 ohms também. Então nós ficamos aí com um resistor equivalente 1 de 15 ohms. Fizemos o quê? Substituímos esse resistor R6 e R7 por um resistor equivalente R1 de 15 ohms. Agora nós temos no nosso circuito 3 resistores em série. Podemos fazer a associação desses 3 resistores aqui. Montando isso, fazendo o REQ2, a série entre os três, ficaria REQ2, R3 mais R5 mais REQ1, 30 mais 10 mais 15. Nós temos então um resistor equivalente 2 de 55 ohms. Substituindo esse resistor equivalente no circuito, retiramos do circuito esses 3 resistores, R3, R5 e REQ1, e substituímos pelo equivalente. Você pode colocar ele aqui na vertical, você pode colocar ele aqui na horizontal superior, pode colocar ele aqui na horizontal inferior, tanto faz. O efeito elétrico dele será o mesmo. A posição física dele não alterará as características elétricas. Você só não pode colocar desse lado aqui. Ó. Você só não pode colocar aqui ou aqui. Você precisa colocar ele deste nó para a direita e deste nó para a direita. Qualquer ponto desses dois nós para a direita que você inserir esse resistor, eletricamente é a mesma coisa. Vou ver uma água aqui que secou a garganta. Bom, qual o passo? Vejam bem, o REQ2, ele está em paralelo com o R2 e com o R4. Então, aquela história. Eu não posso resolver o REQ2 com o R2 e deixar o R4 de fora. E também não posso fazer o REQ2 com o R4 e deixar o R2 de fora. Então, qual que é o passo? Para o REQ2, não importa se o R2 e o R4 estão em série, paralelo, misto. Importa que o REQ2 enxerga essa carga total aqui. Ó.
o REQ2 enxerga tudo isso. Como eu não posso resolver o R1 com esses dois ainda, o que eu posso fazer? Unificar R2 e R4 e fazer isso aqui virar um resistor só. Como? Vamos associar R2 e R4 em série, fazendo um REQ3 igual a R2 mais R4. 20 mais 15 igual a 35 ohms. E aí nós ficamos com esse circuito. Agora sim, agora nós temos o REQ3 e o REQ2 em paralelo. Olhando rapidamente para o circuito, dá a impressão que o R1 também está em paralelo com o 2 e com o 3. Mas se vocês observarem, o R1 não está em paralelo, o R1 está em série. Para que R1 estivesse em paralelo com o 3 e com o 5, ele precisaria estar bem aqui, ó. Aí sim, ele estaria em paralelo. Porque se você retirar ele do circuito, ele não interfere no funcionamento desses outros dois. Mas o REQ1 está na saída da fonte do negativo e o REQ1 que leva o polo negativo da fonte para o REQ3 e para o REQ2. Então, esses dois resistores dependem do R1. O que podemos fazer agora? Encontrar um resistor equivalente entre esses dois aqui, ó. Eles estão em paralelo. O que nós vamos fazer? Um REQ4 seria... Aqui ficou errado, que é o REQ3. Não tinha observado, aqui é 3. E aqui é 3. 35 vezes 55 dividido por 35 mais 55. 1925 dividido por 90, REQ4, 31,39. Agora, só substituir esse REQ4 no circuito. Vejam bem, nós tínhamos dois. Em qualquer um desses dois pontos, ou aqui, que você colocar o REQ4, tanto faz. Porque uma ponta vai ficar sempre aberta. Se você colocar aqui, aqui fica aberto. Então isso aqui deixa de funcionar. Se você colocar o RQ4 aqui, aqui fica aberto. Isso aqui deixa de funcionar. Então, tanto faz, ó, está lá. De qualquer forma, o seu circuito ficará esse. E agora sim a gente consegue observar que o R1 está em série com o REQ4. Que logo nós falamos logo no início. Para o R1, não importa como estão os resistores da esquerda para a direita, importa o somatório total. Pergunta? Alguém levantou a mão aí? Professor, eu não fiz a conta, mas é 21,39 ou é 31,39? O REQ4 é 21,39. Certo? Você está olhando aqui, Wilson, no 31,39? É isso? Deixa eu ver se eu fiz aqui 1925 dividido por 90. 21,39. O REQ4. É que nós não chegamos ainda no resistor total, nesse cara aqui. Ó. Nós ainda estamos no REQ4. Essa dúvida? Ok. Sim, sim, Ótimo. né? É que o senhor falou 31 e colocou 21, é por isso. Pode ser. Pode ser isso, sim. Sempre que houver alguma divergência, uma dúvida, podem perguntar, ok? Então vamos lá para a etapa final da associação, que seria fazer o o R total, que será a soma do R1 mais... Aqui também ficou errado. Eu fiz uma revisão. Aqui é R e Q4. Isso daqui, ó. É 10 mais 21,39. E aí sim, nós temos agora um resistor total de 31,39. Anteriormente eu havia falado 31,39, mas era 21,39. E agora o total de 31,39, que é esse resistor total aqui. Nosso cálculo se resumiu a isso aqui. Isso aqui, que veio aqui,
está lá. E já inseri também os 180 volts da fonte, que é o V total, que veio aqui. Esse é o V total. Qual que seria o próximo passo? Encontrar a corrente total, calcular a corrente total. A corrente nós vamos usar a mesma fórmula, corrente é igual a tensão dividido por resistência. Ótimo. Vocês estão com o exercício aí, eu acho que seria bacana agora vocês tentarem fazer, encontrar o R total daquele exercício anterior. Eu acho que quem já tinha feito, o Wilson, o Adeliano também, eu acho que já fez, né? Não consegui chegar naquele valor que você me passou lá, professor. Estou batendo. Pode ser que eu também calculei errado, porque eu fiz bem rápido hoje, que eu estava à tarde com aula com outra turma e estava fazendo instalações elétricas prediais, mas resolvendo aquele exercício na mão. Vamos dar uma olhada. Antes disso, alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta até esse ponto que nós estamos aqui? Tranquilos, então? Então vou fazer o seguinte. Vou dar uma pausa nesta... Professor, Oi? tá me escutando? É o André, professor. Estou, André, pode falar. A dúvida que eu tenho desde o começo, professor, é em relação a quando você vai começar a somar os resistores, seja em paralelo ou seja em série. Dá para pegar qualquer um, menos esse que o senhor fala, que é o próximo da fonte, e dá para pegar qualquer um para fazer tipo, qualquer dois deles, no caso, né, para fazer a soma, seja em paralelo ou em série, ou tem De- o... Desde que não interfira em algum outro resistor. Por exemplo, vamos pegar esse layout final nosso. O que você tem que o que nós precisamos sempre analisar? O circuito elétrico, a forma, o cálculo, as fórmulas sempre serão idênticos em qualquer lugar que você for, em qualquer lugar do planeta será a mesma coisa. Igual o isolamento social, onde a gente vai hoje no planeta aí tá todo mundo isolado. Então o cálculo, a fórmula é a mesma, mas o circuito elétrico muda. Então nós temos que analisar, entender a interferência de um resistor para o outro. Vamos pegar como exemplo, o R2, ele está em paralelo com o R5. Mas o R2 também está em série com o R4. Então eu não posso resolver o paralelo do R2 com o R5 e deixar o R4 de fora. Porque o R4 ele tem interferência de dois resistores, do R2 e do R5. E o R3, a mesma coisa. Então você precisa analisar o que? Quem não interfere com quem? Como que a gente faz isso? Ó? Geralmente no série. Se entre um resistor e outro que estão em série não existir mais nada, esses 2 ou 3 ou 4 resistores que estão em série, você pode somá-los. Então o R5, o que o R5 enxerga? O R2 e o R4 juntos, ele enxerga o R3, ele enxerga o R7 e o R6 juntos. Então, para o R5, tanto faz se você tem R7 ou R6 juntos, em paralelo, ou você encontrar um REQ entre os dois. Mas o que eu não posso fazer, no caso do R5, resolver R5 com R7 e deixar o R6 de fora, porque isso aqui é um trio. Isso aqui é um triângulo, um trio, e eles não podem ficar de fora. Que não é fácil de enxergar, voltar aqui, lá eu já risquei, vejam novamente. Se você tirar o R2 do circuito, se você tirar o R2 do circuito, eu tiro o R2 do circuito. Não coloco nada no lugar dele. Quem que deixou de operar? Apenas o R4. Porque o R3, o R5, o R7 e o R6, eles possuem um outro caminho para a corrente elétrica, por aqui, ó. Então, o R2, ele interfere diretamente no R4. Mas não interfere diretamente nos demais.
Então eu posso unir o R2 com o R4. Compreendeu? Mais ou menos, professor. Uhum. Não é, é complexo mesmo. O correto seria o quê? A gente pegar, para você, no seu caso, nós pegarmos um exercício mais simples, de uma associação em série, depois uma paralelo, e depois fazer um misto. Então, o que nós poderíamos fazer? Ó? Na aula de amanhã, que são só duas, poderia fazer um circuito mais simples para quem ainda está com dúvida. Ok? Ok, professor. Pode ser também, professor, não tem problema não. Ok. Alguém mais tem alguma dúvida? Então, vamos voltar aqui. Descartar. Vamos voltar no exercício que nós estamos. Vejam bem, para esse caso, o nosso exercício que vocês estão fazendo, ele é idêntico àquele anterior que nós estávamos resolvendo. Até o valor até o número dos resistores, R2, R4, R1, a diferença são nos valores ômicos. O R1, ele está em série com todos. Então, observe que se você retirar o R1 do circuito, o circuito irá ficar aberto. Então, ele vai ser o último a entrar no cálculo. O que nós podemos começar? Podemos fazer o paralelo entre R6 e R7. Nós podemos fazer a série entre R2 e R4, porque entre R2 e R4 não existe nenhum resistor. Então nós podemos fazer a série dele, podemos fazer o paralelo desses dois, porque R5 ele distribui. Olha o caso que a gente estava falando anteriormente. O R5 ele distribui corrente elétrica para o R7 e para o R6. Independente se o R6 e o R7 estiverem separados em paralelo ou estiverem unificados num resistor equivalente, o valor da corrente elétrica que o R5 vai fornecer para o R6 e para o R7 é o mesmo. Então, para ele é independente. É como se a gente tivesse uma pessoa aqui, que precisa levantar ao mesmo tempo R6 e R7, duas outras pessoas, que seria o 6 e o 7. Então, elas podem estar separadas ou podem estar unificadas, mas o peso dessa carga que essa pessoa vai levantar será o mesmo, o peso do R6 e do R7. Então, o que nós fazemos? Já que é a mesma coisa para o R5, nós vamos unir o R6 e o R7. Fazer com que esses dois resistores fiquem em um resistor só, o equivalente. Se a gente fizer rapidamente, o R equivalente, se a gente fizer um R e Q1 entre esses dois, será a soma de 30 com 10, nós vamos ter um resistor equivalente 1 de 40 ohms. Isso aqui, ó. Isso dá 40 ohms.
Se a gente fizer o R6 e o R7 em paralelo, nós vamos fazer um REQ. Um REQ2, que será aqui, entre esse, será R7 vezes R6 dividido por R7 mais R6. Isso aqui vai dar 12. 2 vezes 3, Vai dar 6. 12. Então, isso, 20 vezes 30 dá 600. Dividido por 50. 50. E aí, quem falou aí, o resistor equivalente 2 será? 12. 12 ohms. Só desculpem a letra aí, porque estou escrevendo com o mouse. Eu até peguei um flip chart ali, mas ele não está bom e também vai ficar pequeno se eu filmar no flip. Então aqui eu acho que fica melhor. Fiz uns testes hoje à tarde com os alunos, ficou melhor assim. E aí nós temos um REQ2 de 12. Então, no lugar do R7 de 20 com o R6 de 30, nós vamos substituir tudo isso aqui por 12. E aí o nosso circuito ficará quem? R5 de 15, REQ2 de 12 e R3 de 30 em série. Vamos fazer então um REQ3. Aí nós vamos conseguir chegar ali, que o Adeliano não chegou no resultado final. Vamos fazer aqui embaixo. R, E, 3. Vai vir disso aqui tudo. Vai ser igual a R5 mais REQ2 mais R3. Vou fazer embaixo para a gente colocar o valor. Será 15 mais 12 mais 30. Eu acho que eu fiz errado mesmo aquele resultado lá. Eu coloquei 47 e aqui vai dar 57, né? Dá 30 Positivo. com 15 57, dá 45 mais 12, 57 ohms. O REQ3. Nosso circuito vai ficar quem agora? Um REQ3 em paralelo com R1. Uhum. E aí, esse paralelo, quem será? 40. Será o REQ5. REQ4. REQ. Eu fiz aqui. REQ4 igual o REQ3, o REQ1, colocar o REQ1 primeiro, vezes R. Aqui é o REQ. Dá para entender, professor, nem esquenta a cabeça. Cadê a borracha? Borracha. Nossa.
Apagado. Tá melhor que o quadro de vidro. Vezes REQ3 dividido por REQ1 mais REQ3. Então será 40 vezes 57 dividido por 40 mais 57. 40 vezes 57 igual a 2.280. Dividido por 40 mais 57 vai dar 97, né? Professor? 50 mais 40, 90 vai dar 97. Opa! No caso, o R1, ele não é paralelo com o REQ1? Não, não é paralelo. Sabe por quê? Pro R1 ser paralelo com o REQ1, o R1 deveria estar aqui, ó. Se ele estivesse aqui, aí ele estaria em paralelo, mas ele não está. O paralelo é quando a entrada de um resistor está junto com a entrada do outro e a saída dele está junto com a saída do outro. Mas a entrada do R1 está direto no negativo da fonte. Então, se você tirar o R1 daqui do circuito, você abre o circuito inteiro. Todos esses resistores dependem do R1. Viu, professor? Sim. É porque às vezes Obrigado, professor. é que como não foi passado pro lado direito, é por isso que confundiu. Ah, sim. Verdade. Senão parecia que ele estaria em paralelo, né? Isso. Confunde mesmo. Então, esse nosso REQ4, o REQ4, o valor dele dá 23,51 ou 23,5. Porque ficou 40 vezes 57, que deu 2.280, dividido por 40 mais 57, dá 97. 2.280 dividido por 97, 23,5. Esse é o REQ4. O R total será o R1 mais o REQ4. Então vai dar 43,5. Qual era o valor que eu tinha te passado, Delino? 46,31. 46? Isso. É, deu 43. 43,51. Esse valor 43 eu cheguei. Ah, então está certo. Então agora vamos para frente. Então agora, deixa para mim. Isso aí. Perguntas? Então agora vocês estão aqui. Vou trocar a apresentação de novo. PowerPoint, descartar as anotações.
Então vejam bem aonde nós paramos se nós compararmos com esse exercício aqui que é semelhante. Fiz um outro aqui para vocês tentarem fazer com o que nós temos, porque o método vai ser idêntico, mas os valores diferentes. Nós estávamos lá no final com um resistor de 23,37 e um resistor de 20. Nós ficamos com um resistor total. E agora, o que vocês vão fazer? Encontrar a corrente total. Só pegar aquele valor do resistor total e dividir a tensão por ele para encontrar a corrente total. Para quem não chegou aqui ainda, tentem encontrar o resistor total, que nós falamos que vai dar 43,37, certo? E para quem já chegou nesse resistor total, você vai encontrar a corrente total. Encontrou a corrente total, o que você vai fazer? Voltar no circuito original, que seria esse. A sua corrente total é essa corrente que sai da fonte, ela vai encontrar um nó e ela vai se dividir. Então, neste nó, uma parte da corrente vai descer, essa corrente que desce nós vamos chamar de I2 e I4, e uma parte da corrente continua, que nós vamos chamar de I3. Essa corrente I3 ela vai passar pelo I5. Como o R3 e o R5 estão em série, o valor da corrente I3 é igual ao valor da corrente I5. E como o R2 está em série com o R4, o valor da corrente I2 é igual à corrente 4. Porque nós falamos ontem lá na lei de Kirchhoff que no circuito em série a corrente é a mesma. Aí esta corrente I5 ela irá se dividir, uma parte para o R7 e uma parte para o R6. Depois essa corrente toda ela se soma novamente e passa pelo R1. Então a corrente que passa pelo R1 é a corrente total. Como se você tivesse várias pessoas aqui, cada resistor desse fosse uma pessoa, e todos nós precisamos passar ao mesmo tempo por esta ponte que é o R1 para chegar na fonte. Então o R1 tem que suportar a corrente de todos. É como se aqui você tivesse o UT fosse a subestação de energia da cidade. Nós temos duas aqui em Guarapuava, uma no Trianon e uma lá na Vila Carli, do outro lado da BR. Cada subestação abastece aí parte da cidade. Não tenho bem certeza, mas acho que são metade. E o R1, por exemplo, seria lá uma linha de distribuição de energia. Claro que nós temos várias linhas, mas só para exemplificar, o R1 é a linha. E R2, R4, R3, R5, R6, R7 são as cargas. Toda a carga passa pelo R1. O R1 que vai distribuir a carga para os circuitos. Ok? Nós podemos fazer várias comparações. Por exemplo, vamos passar para... não sei se o Márcio está aqui. Deixa eu olhar se o Márcio está aqui. Não, o Márcio não está aqui, mas está o exemplo da Ferroeste. O R1 é o motor da locomotiva que puxa todos os outros vagões de trem. Então, toda a carga passa pelo R1. Se fosse realmente uma locomotiva, todos esses resistores R2, R4, R5, R3, R7, R6 estariam em série, atrás do R1, e o R1 puxando tudo. Mas o que nós podemos entender? Que eles estão em misto porque cada vagão tem um peso diferente, tem uma carga diferente. Então, se a gente fosse representar aquela locomotiva no circuito elétrico, ficaria um circuito misto, assim, com cada carga com um vagão diferente, com um peso diferente. Poderíamos comparar aí com a comporta de um rio, que o R1 é o vertedouro, que vai abrir a água para todos os outros rios, e assim vai. Não sei se vocês viram, acompanharam no jornal, hein? Só para fazer uma ilustração, né? Itaipu abriu as comportas para ajudar a Argentina e o Paraguai devido à seca, né?
está muito seco o Rio Paraná para baixo de Foz do Iguaçu, então Itaipu, sem necessidade, abriu as comportas do vertedouro para poder aumentar o nível do Rio Paraná da parte de Foz do Iguaçu, sentido Argentina. O Rio Paraná, ele muda de nome, ele vai desaguar lá na Patagônia, lá na pontinha da Argentina. Então, com isso, Itaipu ajudou as cidades para baixo de Foz do Iguaçu. Então, ali nós teríamos um R1 sendo um vertedouro que abre a comporta para todas as outras cidades, e assim vai, né? Mais dúvidas? Uma outra analogia, você vai fazer depois que acabar a pandemia, quer dizer, a pandemia vai demorar muito para acabar, mas depois que acabar o isolamento social, que a gente puder confraternizar, vocês vão organizar um churrasco. Não sei se vocês já organizaram algum, mas as outras turmas organizam churrascos numa data que não tenha aula, e alugam ou compartilham um salão, um local, até na casa de algum de vocês, aí fazem um churrasco. E aí, R1 é o organizador desse churrasco. E vocês têm aí 22, 23, 22 alunos, colegas da turma. E vocês precisam quantificar. Só que R1, que é o organizador, ele precisa de uma quantificação, porque ele está lá no mercado comprando a carne ou a bebida, né, que será o refrigerante aí, que eu acho que vocês não vão fazer um churrasco com bebidas alcoólicas, será só refrigerante. E aí, R1 precisa saber de imediato quanto precisa comprar. Aí vocês ali na sala de aula ou no final de semana em casa, eu acho que eu como aí um meio quilo de carne. Puxa, você come bastante, hein? E outro colega, eu como só 300 gramas. E o R1 tá lá no telefone, viu? Não preciso saber quanto cada um come. Eu preciso saber do total que eu preciso comprar, que eu estou aqui, na boca do açougue, e já a minha senha é a próxima. Vou pegar um supermercado aí que agora atende por senha o açougue. E aí alguém passa, então o total que você precisa comprar são 20 quilos de carne. Opa, é isso que o R1 precisa. Então, no circuito todo aqui, R1 é o resistor que vai suprir todos os outros resistores. Toda a carga passa pelo R1. Da mesma forma, a gente poderia analisar o R3. Ó. O R3 seria um outro colega. E aí, então vocês dividiram a sala e cada parte da sala é responsável por alguma coisa. O R3 vai suprir o R5, R6 e R7. E, viu, eu preciso comprar também a carne ali. Ah, mas eu não quero saber quanto cada um come, só quero que vocês me digam aí qual é o total que eu preciso comprar. Aí alguém passa lá. Então, R5, R6, R7 consomem 3 quilos. Opa, é isso que eu preciso. Então, isso que a gente tem que fazer essa analogia. Quem que é o que está em série com todos, que não importa para aquele resistor se os outros estão em série ou paralelo, estão em misto. Para ele importa o total. Então, para o R3 importa o total entre R5, R6 e R7. Para o R5 importa o total entre R7 e R6. Para o R1 importa o total de todos. E assim a gente vai analisando aí, fazendo essas analogias, jovens. Nesse exercício, por exemplo, o R1 é o principal, mas poderemos ter outro circuito que seja um R2, um R3. Ficaram animados aí com o churrasco? Opa, Dá pra pensar, dá pra pensar. Dá para pensar, né? Então, o que vocês podem fazer agora? Ir por partes. Existe uma regra para resolver um circuito elétrico? Não existe uma regra, porque cada circuito é um método diferente. Não posso dizer para vocês, olha, agora você vai começar encontrando a corrente do R1 e será assim para todos os circuitos. Não será. Cada circuito tem a sua particularidade. Vamos fazer uma comparação técnica. Tem os colegas ali, eu sei que o Wilson, não sei quem mais, estão trabalhando aí nas obras, ou estavam pelo menos antes do isolamento, né, na construção lá dos
apartamentos na Cidade dos Lagos. Acho que era isso aí, né, Wilson? Mas continuamos, professor, sem parar. Oh, maravilha, isso é ótimo. E aí imagine assim, você tem ali um prédio com não sei quantos apartamentos ali, se fosse 4 por andar, se tivesse 10 andar, seriam 40 apartamentos. Apartamento, professor. Oi? 7 andares, 8 apartamentos por andar. Sete andares. E Sete 8 andares e 8, no final não entendi, 8, né? 7 andares, 8 apartamentos por andar. e 7 andares, então dá 56 apartamentos. Isso. E aí você vai solicitar o padrão de entrada para esses apartamentos ali. Claro que hoje a Energisa ela pede uns projetos e tudo mais, mas o que é o mais importante nos seus cálculos? Você saber qual é a potência total para dimensionar o padrão de entrada ou a corrente total. Se vai precisar de um transformador no poste ou não. Então, claro que você vai ter que fazer os individual, que nós estamos fazendo aqui. O apartamento 1, serão todos apartamentos iguais, por exemplo. Então a carga é fácil, será lá 50 amperes por apartamento, faz vezes 56 e nós vamos colocar ali um fator, ainda que é o fator de utilização, que nós vamos estudar lá no segundo módulo, a partir do dia 1/6. Mas o que importou ali é o total. Então R1, ele é o total, que é a mesma corrente que vai para a fonte. Nos apartamentos, os apartamentos eles não são associados em série. Dificilmente nós temos cargas associadas em série nas residências ou indústrias, porque imagine se o apartamento 1 fosse associado em série com o apartamento. Vamos fazer uma analogia aqui do 2 com 4. Imagine que o apartamento 2, que seria esse, fosse associado com o apartamento 4 em série. Se desse algum problema no apartamento 2, o apartamento 4 ficaria sem energia. Então, as cargas nos circuitos elétricos industriais, nos prediais, elas sempre são em paralelo. Será como esse exemplo aqui do R7 com R6. O apartamento 7 estará em paralelo com o apartamento 6, o apartamento 5 em paralelo com o 7, com o 6 e assim vai. Então, todos os apartamentos estão em paralelo. Por quê? Você teve algum problema no apartamento, desenergizou um apartamento, os demais continuam operando normalmente. Um apartamento não pode interferir nos demais. Só em circuitos elétricos, mais específico ainda em eletrônica, que as cargas são em série. Mas, no geral, tudo em paralelo. Compreendido? Então, neste nosso caso, olha só, o I1 é igual ao I total, porque toda a corrente da fonte, ela sai da fonte e passa pelas cargas, distribui ali em série, em paralelo, e depois unifica de volta no I1. Então, o I1, outra analogia que nós podemos fazer. O que nós estamos fazendo agora? Só fazendo comparativos pela lei de Kirchhoff das tensões das correntes, desculpa. Nós estamos analisando as correntes sem calcular nada. Uma outra afirmação que nós podemos fazer: o I4 é igual ao I2, que seria essa corrente. O que eu preciso analisar? Corrente elétrica. Ela só se distribui se tiver um nó. Se não tiver um nó, ela não distribui. Então, o I total ela vai encontrar esse nó aqui e vai dividir. Um pouco vai para lá, para a direita, e um pouco desce. Só que essa corrente que desce, ela vai ser a mesma até no final do nó, que será aqui, ó. Um outro comparativo que nós podemos fazer, né? Toda corrente que passa pelo 3 passa pelo 5 também. Então, nós podemos fazer, antes disso, ó, a corrente I2, que é essa corrente que desce, é igual à corrente I4, que é igual à corrente total. Ó, essa corrente I2 é igual à corrente I4, que é igual a essa total, menos a corrente que foi para I3. Então vejam que se a gente já tem um I total e consegue ir encontrando outras correntes, nós vamos eliminando os cálculos.
E uma outra analogia, ó, o I3 é igual ao I total menos o I2. Então, se o I2 é o I total menos I3, o I3 vai ser o I total menos I2 também. E o I5 é igual ao I3, que é a outra comparação. E o I5 é igual ao I6 mais I7. Por quê? A corrente I5 é essa corrente que sai do R5 e divide para o 6 e para o 7. Nós podemos até colocar na tabela já. Se nós afirmamos Professor, que o I1 é igual ao I total, eu já coloquei na tabela. Sim? é aí que está a minha dúvida. No caso, a corrente chega no primeiro nó, ela se divide. Mas ela se divide por igual? Não se divide por igual. Ela vai se dividir conforme a carga, conforme o valor do resistor. Se a gente analisar assim, ó, corrente elétrica é igual a tensão dividido pela resistência, correto? Lei de Ohm. Então, Sim. a resistência ôhmica, nesse cálculo, ele é o denominador da divisão. É o número que está embaixo na divisão. Quanto maior for o denominador de uma divisão, menor é o resultado. Então, a corrente elétrica, ela se divide inversamente proporcional ao valor da resistência ôhmica. Então, quanto maior for a resistência, menor vai ser a corrente. A corrente elétrica, ela só vai se dividir por igual quando os resistores forem iguais. No nosso exemplo, no caso do I6 e do I7. Porque o I6 e o I7, o R6 e o R7 são idênticos, 30 ohms. Então, a corrente que chegar ali no I5, ela vai se dividir por igual entre R6 e R7. Imagine a corrente no paralelo, no série, é a mesma corrente. No paralelo, se divide. Então, imagine assim, voltando lá no exemplo do churrasco, que você tem uma garrafa de refrigerante para dividir entre dois colegas, que seria o R6 e o R7. Gostaram do exemplo do refrigerante, né? Então, aí você analisa assim, mas quem bebe mais refrigerante, o R6 ou o R7? Para eu poder dividir esse refrigerante. Não, o 6 e o 7 são idênticos. O tamanho do estômago, a sede, a vontade dos dois são idênticos. Então, esse refrigerante vai se dividir por igual. Se é 1 litro, vou dividir meio litro para cada. Quando os resistores são iguais. Mas aí não, peraí, eu tenho um colega aqui que ele é maior, ele é mais robusto. Puxa, eu peso 60, o meu colega pesa 120. Teoricamente, o colega que pesa mais beberia mais refrigerante. Mas, no caso da lei de Ohm é o contrário. O mais pesado bebe menos. Então, o mais pesado vai ficar com menos corrente elétrica. Aí você pode associar assim, mas por que o mais pesado fica com menos corrente? É porque eu quero ajudar meu colega mais pesado a fazer uma dieta e emagrecer. Não sei se nós vamos sair daqui especialista em circuito elétrico, mas em churrasco eu acho que nós vamos sair, hein? Entenderam a analogia, colegas? Então, no caso, sai a corrente total, que é 5,73 e divide por R3, vai dar um resultado. Daí pega a mesma corrente, 5,73 e divide por R2, vai sair outra. Bom seria, assim, falando se fosse simples, seria assim, mas não é tão simples. Por quê? Esse I3 é uma corrente que vai para o I3, para o I5, para o I6 e para o I7. Então você tem que entender que essa corrente vai suprir tudo isso aqui, ó. Então o que você pode fazer? Fazer com que R3, R5, R6 e R7 virem um único resistor, que não vai ser de 30 ohms, para poder calcular essa corrente. Entenderam? Você tem que entender que nós temos que enxergar que esse I3 é uma corrente que vai suprir todos esses resistores aqui do lado direito. Então não é só pegar e dividir por R3.
Seria dividir pelo valor da união mista entre R3, R5, R6 e R7. Olha só, vou fazer um exemplo aqui para quem já está, para quem encontrou. Lembrando que essa corrente aqui não é do cálculo que vocês estão fazendo aí, é do exercício que eu tenho aqui, que praticamente é 11 ohms menor do que o resistor que vocês têm. Vamos fazer um exemplo. Ó. Agora vou deixar a tensão para depois, vou fazer essa corrente aqui. O que ele fez aqui? Então, a partir do momento que você fez essa analogia, é bacana você fazer isso aqui, ó, essa comparação. Você começa a entender o circuito. Aí você fez essa comparação e colocou o valor que você tem já na tabela, essa tabelinha aqui de baixo, e aí você observa, veja bem na minha tabela, eu já tenho o valor do R1, que é 10 ohms. Eu já tenho o valor da corrente I1, que é 5,73 amperes. Então, o que eu já posso fazer? Calcular o valor dessa tensão elétrica em cima do R1, porque a tensão será o valor da resistência vezes a corrente. Então, a partir do momento que você já tem um valor, você já faz o cálculo que você pode. Observem aqui, do R2 até o R7, eu tenho apenas um valor e 3 incógnitas. Então, não consigo fazer cálculo nenhum com isso. Se eu só tenho um valor, eu preciso, no mínimo, de 2 valores para poder calcular um terceiro. Só com um valor eu não vou conseguir. Já no caso do R1, não. No caso do R1, já tenho 2 valores, eu já tenho esses 2. Então, já posso calcular um terceiro, que seria o valor da tensão. Voltando lá em lei de Ohm, tensão é igual a corrente vezes a resistência. E aí você faz isso aqui, ó. Tensão é igual V1, né? Que é a tensão 1, que seria essa tensão que está em cima desse resistor, 5,73 vezes 10. E o valor da tensão 1 é 57,3. E aí você já coloca até na sua tabela. No circuito em série, a tensão elétrica ela se divide, ou seja, um resistor em série ele rouba uma tensão elétrica, ele dá uma queda, o roubo é popular, tecnicamente ele dá uma queda de tensão no circuito. Então só o R1 sozinho, só ele, já tira desse circuito 57,3 volts dos 180. Então se você calcular alguma outra tensão aqui nesse circuito que dê um valor maior que 180 menos 57,3 daria 120. Se fosse só com 57, daria 123, dá 122,7. Se você calcular qualquer uma outra tensão desse circuito que dê maior que 122,7, tem alguma coisa errada. Porque o R1 ele já retira do circuito 57 volts, 3, né? Então só sobra para distribuir para os demais o 180 menos os 57,3. Porque, pela lei de Kirchhoff, no circuito, um resistor em série, ele provoca uma queda de tensão, ou seja, ele rouba tensão elétrica. Depois disso, o que nós poderíamos calcular é a tensão entre o V2 e o V4. Por quê? Vejam bem, se não existisse o R1 no circuito, o R2 e o R4 eles estariam ligados diretamente na fonte. E aí a tensão elétrica no R2 e no R4 juntos seria de 180 volts. Esse 180 volts ele iria se dividir entre esses dois resistores, o 4 e o 2. Mas entre a fonte e o R2 e o R4, existe o R1 que deu aquela queda de 57,3. Então a tensão elétrica que chega no R2 e no R4 juntos, lembrando juntos por quê? Se o R2 e o R4 eles estão em série entre eles, o R2
irá roubar um pouco da tensão que chega no R4 e o R4 irá roubar um pouco da tensão que chega no R2. Então, para analisar esse ponto, eu preciso unir os dois de novo, que seria um resistor aí de 35 ohms, né? 15 mais 20. A tensão elétrica do V2 e do V4 juntos é igual à tensão total menos a tensão que o V1 rouba da fonte. Então, o V2 com o V4 juntos será 180 menos 57,3, que dá 122,7. Esse ponto? Pessoal, quando nós estamos lá na aula presencial, no quadro, o que a gente geralmente faz? A gente passa uma parte do exercício e vocês vão tentando resolver. Então, eu acho que agora, o que vocês poderiam fazer? Quem não conseguiu encontrar o R total ainda daquele nosso circuito, poderia encontrar o R total e encontrar o I total e o I1, que será igual ao I total. E aí depois a gente retoma deste ponto, senão vai ficar muito mais complexo e muito mais difícil de entender. Podemos voltar aqui depois essa analogia com o valor que nós já temos lá. Ok? Então agora vamos fazer essa pausa para vocês tentarem fazer esse R total. Para quem já encontrou o R total, quem está com um pouco mais de facilidade, pode tentar encontrar fazer essa parte aqui, ó. Chegar nesse cálculo aqui. Deixa eu deixar na página aqui para vocês. Até aqui. Certo, jovens? Vamos tentar? Nós vamos dar uns 30 minutos para vocês tentarem aí calcular. E aí nós retomamos. Ok, jovens? Ok, professor. Positivo, professor. Maravilha. Beleza, professor. E aí depois eu passo mais uma parte ali de como calcular a corrente que chega no I2 e no I3, e aí a gente pode até encerrar para vocês tentarem resolver para poder retomar amanhã. Aí amanhã eu vou fazer. Quem que estava com dúvida ali no início que eu falei que ia passar mais um exercício mais simples? Levante a mão ali, por favor. Eu não lembro se era o Jonathan. Ah, ok. O André. Então, Isso, André, professor. Pode falar, professor. então vou deixar anotado aqui para a gente fazer um exercício mais simples amanhã, retomar um mais simples. Positivo, professor.
Aqui nós fazemos amanhã. Entramos na sala, eu vou fazer essa revisão ali com o André e quem mais queira, né? E vocês fiquem online amanhã, mas tentando resolver o exercício. E aí eu vou fazer a retomada do exercício bem simples, o André vai acompanhando, e quem mais quiser ir acompanhando, e à medida com que quem está resolvendo aquele exercício mais difícil tiver dúvida, levante a mão ali, faça a pergunta, e aí nós vamos consigo atender a todos amanhã, dessa forma. Beleza, professor. Ali pelas 8h30, nós já retornamos ali para ver como vocês estão, né? Se precisarem, me chamem aqui, estou online. Eu não sei porque o ícone ele fica como se a gente estivesse ocupado ou não. Ali está aparecendo não incomodar, não sei porque eu altero para disponível e ele altera sozinho ali. Eu acho que enquanto a gente não está falando ou fazendo alguma coisa, ele altera sozinho, não sei porquê. Pegou não. Não precisa essa. Aqui. 110,2 vezes 5,51. 607